Bam, bam. Pronto, ok. Tirar a música. Pronto. Comédia. Deixa eu ver aqui pra mim. Tudo ok. Boa noite. Deixa eu tirar aqui, pronto. Boa noite, pessoal. A gente vai começar hoje a nossa terceira aula, tá? Sobre redação. Eu sou o professor Carlos e vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre competência 2, tá? Antes de competência 2, nós vamos falar sobre competências em geral. E é isso aí. Com o decorrer da aula vocês vão entender bem direitinho, ok? Essa questão de competências, porque eu acho muito importante você dominar esse ponto, tá? Essa questão de saber as competências, o que é a competência 1, o que é cobra, o que é a competência 2 cobra, o que é a competência 3 cobra e por aí vai, tá? É muito importante você saber se está dominando isso. Okay? A gente vai iniciar a nossa aula com essa frase. Eu sempre gosto de iniciar com uma frase. Eu gostei muito dessa daqui. É preciso ter dúvidas. Só os estúpidos têm uma confiança absoluta em si mesmos. Né? Eu acho que quem não tem dúvida, quem não questiona, acaba ficando estagnado. Isso é muito perigoso. Tá? Muito perigoso você ficar estagnado numa ideia. E é isso. Sempre tenha dúvidas assim e tal. Tipo, se eu não tenho dúvida sobre o conteúdo que eu vou apresentar para vocês hoje, se eu não tiver dúvidas, eu não vou pesquisar para melhorá-lo. E assim por diante. A redação muda muito de um ano para outro. Existem mudanças mais significativas, como foi 2012 para 2014. Foi uma mudança bem drástica na questão de volume de informações, na questão de uso de citações, né, na questão de escrever o máximo possível na redação. Né, e é isso. Se você não estiver buscando, né, estar melhorando cada vez mais, você vai ficar estagnado. Isso é muito ruim. Tá? Vamos falar sobre as competências da redação. E são 5 competências. Cada uma competência vale 200 pontos. Ok? Competência número 1. Você precisa, para você conseguir fechar os 200 pontos dessa competência, que eu acho a mais difícil, de longe é a mais difícil, tá? Você precisa demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa. O que quer dizer demonstrar o domínio da norma culta? Você não pode errar nenhuma vírgula, você precisa estar com a gramática impecável. Aqui ele vai analisar o seu nível gramatical de concordância verbal, concordância nominal, regência, pontuação, uso de palavras mesmo, enfim, ortografia, tudo isso vai estar aqui na competência 1, tá? Carlos, quer dizer que se eu errar uma vírgula, eu não vou tirar 200 pontos? Isso. Se você errar uma vírgula, se você errar uma palavra, esquecer a acentuação, você não consegue 200 pontos, tá? Você já vai de 960 e por aí vai. Por isso que eu acho a competência mais difícil disparado é a competência 1. A competência mais difícil, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é normal, é humano você esquecer uma vírgula, você esquecer de colocar um acento, errar uma palavra. É humano isso. Tá? Então, competência 1 é isso. Mas aí é que tá. Você sabendo o básico da língua portuguesa, você vai tirar uma boa nota aí. Então, não é questão de você ficar preocupado com isso. Tá? Competência 1, gramática. Aqui vem o grosso da redação, nas competências seguintes. Tá? Competência 2, que é o que nós vamos estudar hoje. O que é que ela cobra? O que é que você precisa para você tirar 200 nessa competência aqui? Ela é a mais tensa. Por quê? Porque você precisa... Obrigado, amor. Porque você precisa mostrar 3 habilidades, tá? Que é compreender a proposta da redação, aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. São 3 coisas aqui que nós vamos falar
de cada uma delas no decorrer da aula. Ok? Competência 3 é uma competência que mostra que avalia o seu conhecimento de mundo. Tá? Você precisa mostrar o quanto que você conhece do mundo, o quanto que você conhece de determinado assunto. Tá? Então a competência 3 ele vai selecionar, relacionar, organizar. Vamos lá, você tem os textos aqui, né, um determinado tema. Vou pegar aqui um tema sobre déficit habitacional. Você tem um número de informações sobre déficit habitacional. Aí você vai selecionar, você vai relacionar um texto com outro, vai organizar para que ela fique mais coesa e coerente e você possa apresentar os seus argumentos com base nesse assunto, com base nesse tema e que ele faça sentido, defendendo, né, o seu ponto de vista. Por isso a competência 3 é o que vai analisar o volume de informações que você tem acerca de determinado tema, acerca de determinado assunto e como você organiza essas informações, tá? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É isso aí, tá? Competência 3, bacana também. Competência 4, bem simples. Demonstrar conhecimentos de mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E quais são os mecanismos linguísticos necessários para a sua argumentação? É uso de conjunções, tá? Você saber usar as conjunções para ligar o seu texto, para que o seu texto seja coeso, para que o seu texto seja coerente, aí aqui é nessa competência, na competência 4, que você vai conseguir se destacar. Você vai conseguir os 200 pontos. E a competência 5, que é a que eu mais gosto, não me canso de falar, tá? Que é elaborar proposta de intervenção. Era para ser proposta de intervenção, né? Elaborar uma solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e não sei porque saiu errado aqui, mas enfim, elaborar uma proposta de intervenção para um problema abordado. Sempre vai existir um problema, a gente já sabe disso, né? E como é que eu vou resolver esse problema, tá? Vai ter uma aula especificamente só de competência 5 que vocês vão dominar direitinho, ok? Então é isso, essas são as 5 competências da redação, tá? Vai de 0 a 200 cada um, e é isso. A gente vai tentar dominar ao máximo todas essas competências para que você tire 1000. E hoje nós vamos falar sobre a competência 2. O que é que a competência 2 cobra? Tá? A competência 2 ela cobra que você compreenda a proposta de redação, aplique conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema na estrutura dissertativa argumentativa em prosa. Tá? É isso aí. Compreender a proposta de redação. Compreende a proposta. Eu entendi a proposta, eu entendi qual é o tema, eu entendi o que é que o Enem quer que eu fale, sobre o que o Enem quer que eu fale. Depois disso eu vou aplicar conceito de várias áreas do conhecimento. Tá? Eu vou buscar conhecimento da filosofia, da história, da matemática com dados. Eu vou pegar conhecimentos de sociologia, né? Vou pegar tudo isso aqui para embasar a minha redação, para ajudar na minha argumentação. Tá? Tudo isso em estrutura dissertativa argumentativa. Vamos lá. Competência 2, né? Tará, compreender a proposta. Blá, 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 blá. Eu vou tirar 0 se eu fugir do tema. Se eu tenho que compreender a proposta da redação, se eu não entender a proposta da redação, obviamente eu vou zerar nessa competência. E aí é que está o ponto. Se eu tiro um 0 na competência 2, automaticamente eu tiro um 0 na redação. Por isso que ela é a competência mais importante. Tá? Porque se você não entendeu o tema, se você não entendeu sobre o que a redação está pedindo, então você vai zerar a sua redação. Ok? Então é isso. Se você fugiu do tema, você vai tirar 0. Tá? É a única competência que se você tirar 0, você é 0 total na sua redação. Na competência 1, se você demonstrar desconhecimento da escrita formal, desconhecimento do português, mas mesmo assim você ainda pode, eu não sei como, mas ainda pode ter sua redação corrigida, pode, sei lá, apresentar alguma articulação de algum modo, mas enfim, não zera total. Aqui não. A competência 2, se você tirar 0, vai ser um 0 total, tá? Você vai tirar 40 pontos se você apresenta o assunto tangenciando o tema. O que é que isso quer dizer?
Digamos que seja uma redação sobre violência contra a mulher, que já foi tema, né? E se você fala sobre violência geral, aí você está tangenciando o tema. Você está falando sobre o assunto e não sobre o tema, que é violência contra a mulher. Tá? Então aqui, como você falou sobre violência, mas não falou sobre o tema especificamente, que é violência contra a mulher, você vai tangenciar o tema e você vai receber 40 pontos aqui na competência 2. Você vai tirar 80 pontos se você desenvolver o tema com base nos argumentos mostrados, revelados nos textos motivadores. Tá? Então, se você vai só nos textos motivadores, copia trechos dos textos motivadores, você vai ficar com 80 pontos, porque você não conseguiu ir além disso. Tá? O seu texto é todo baseado nos textos motivadores. Você vai tirar 120 se você desenvolver o tema por meio de uma argumentação previsível. É aquela questão do senso comum. Tá? Se você, digamos, tem um tema sobre ansiedade, mas você fala aquele argumento que todo mundo já sabe, você vai ficar nesse ponto do senso comum e vai baixar a tua nota. Tá? Você não conseguiu desenvolver além disso, todo mundo já sabe, você não colocou um argumento, né, mais consistente, mais de autoria, então você vai ficar com 120 pontos. 160 já vai além, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, tá? Em um bom domínio. Só que do 160 para o 200 é pouca diferença, tá? Porque enquanto você tem uma argumentação consistente no 160 pontos, no 200 você, além de ter essa argumentação consistente, você vai ter um repertório sociocultural produtivo. Carlos, o que é esse repertório sociocultural produtivo? Repertório é você justamente ter várias áreas de conhecimento para embasar o seu texto. É você ter uma citação, é você ter uma alusão histórica, é você trazer dados, é você mostrar uma citação de um filme, de um livro. Tá? Tudo isso mostra, pronto, quando eu boto uma citação, né, uma citação de um filósofo, mostra que eu tenho conhecimento em filosofia. Né? Quando eu boto uma alusão histórica, mostra que eu tenho conhecimento em história. Já vai de outra área de conhecimento. Já sai da linguagens e vai para o quê? Para humanas, né? Já vai para as exatas, quando eu boto dados e por aí vai. Tá? Então esse é o ponto da competência 2. Existem essa pontuação aí. É muito minuciosa a diferença de um para outro, mas ainda assim dá para vocês perceberem que existe uma diferenciação de um para outro, e isso é importante. Tá? Vamos lá, aqui nós vamos perceber melhor como é compreender a proposta da redação. Apesar que o nome é autoexplicativo, né? Na questão da competência 2, o que é compreender a proposta de redação? É você interpretar o texto. Bem, o texto está pedindo isso. O texto é um texto sobre violência infantil. Eu vou falar sobre a violência que as crianças sofrem. Não só violências físicas, como violências psicológicas, como exploração, enfim. Tá? É questão de interpretação textual mesmo. E aqui eu coloquei esses aí aqui justamente para a gente falar que tema é diferente de assunto. Tá? O assunto é algo mais abrangente. O tema não. É um recorte do assunto. É uma problematização acerca desse assunto. Tá? Aqui nesse quadro que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho aqui o assunto, por exemplo, ética. E os temas que eu posso trazer acerca desse assunto. A falta de ética, a bioética, a ética nacional, relação do indivíduo com a ética e outros temas. Tá? A partir de ética, eu busquei vários temas. O assunto trabalho, eu posso dizer o trabalho informal, o trabalho digno, o trabalho escravo, o trabalho infantil. Tá? Perceba que o tema é um recorte do assunto. Né? O assunto é algo mais amplo. Tecnologia da comunicação. Aí o tema, o comércio eletrônico, facilidades proporcionadas pela internet, redes sociais, fake news. Né? Então, é isso. O tema é um recorte.
do assunto. E se você fala só do assunto, você vai tirar 40 pontos, tá? Na competência 2. Então, foque no tema. Eu acho que aqui não tem nenhuma complicação sobre essa parte aqui da competência 2, essa parte que trata sobre compreender a proposta da redação. Eu acho que a maioria das pessoas também não tem problema com isso. Tema é algo específico, uma problemática. Por que é uma problemática? Porque sempre vai ser pedido uma solução para o seu problema. Então, precisa ter um problema, né? E cuidado, não fuja do tema, tá? Então vamos lá. Já vimos que a competência 2 ela pede para você compreender a proposta de redação, ok? Compreender a proposta de redação. Tá, eu entendi a proposta de redação. Mas não é só compreender a proposta de redação. Você tem que pegar essa proposta em uma estrutura dissertativa argumentativa. Tá? Isso é importante. Hoje não vejo tantos erros como 2013, por exemplo. 2012, 2013 tinham vários textos narrativos nas redações. Tá? Qual foi a proposta? Acho que a proposta sobre violência contra a mulher mesmo, né? A persistência da violência contra a mulher, se não me engano, que tinham vários relatos de mulheres, né, que narravam violência sofrida, né? E, poxa, por mais tenso que seja, não é o tipo textual pedido, né? Então, atente-se à estrutura dissertativa argumentativa. E por que é uma estrutura dissertativa argumentativa? Qual é o segredo da estrutura dissertativa argumentativa? É porque existe uma tese e você vai ter que defender esse ponto de vista. Tá? Você defende o seu ponto de vista com argumentos. Tá? Vamos lá. Ó. Sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo se combinar os dois princípios de estruturação explicitados abaixo. Tá? Precisa apresentar uma tese e utilizar estratégias argumentativas para expor o problema. Entenda, dá para você tirar essa ideia de dissertativo argumentativo de tudo. Tá? Esse momento que nós estamos vivenciando, por exemplo, política. Né? Existe uma tese para tudo que a gente pode pensar e você pode apresentar argumentos. Hoje eu estava indo no centro e tinha um monte de gente com a bandeira da Rosário e do... Como é? Professor Luiz Damião. Pronto, Rosário e professor Luiz Damião. Né? Algumas pessoas vão votar na Rosário. Mas por que você vai votar na Rosário? Aí vai apresentar o quê? Argumentos. Por causa de A, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Outras pessoas vão votar no professor Luiz Damião. Ah, por que você vai votar no professor Luiz Damião? Ah, por causa de A, por causa de B. Pronto. Você já está dissertando, você já está argumentando. Tá? Essa é a outra base da competência 2. É você dissertar, é você argumentar, você defender o seu ponto de vista com base em argumentos, ok? E para embasar esses argumentos, para torná-los mais fortes, você pode colocar uma citação, você pode apresentar dados e por aí vai. Vamos lá, ó. Pega aqui essa estruturazinha, esse esqueleto aqui, só para vocês terem uma ideia na redação, na introdução da redação. Com a Revolução Técnico-Científica, que trouxe grandes avanços tecnológicos durante o século XX, a sociedade passou a viver em uma era de descobertas e evoluções no campo da tecnologia, que eu fiz a minha introdução, botei uma alusão histórica, falei sobre a Revolução Científica, esses avanços tecnológicos do século XX. No entanto, tais avanços trouxeram consigo novos problemas, como problema. Nesse contexto, essa problemática tem base ora na tá, ora na tá. Logo, faz-se necessário buscar alternativas para mudar essa situação. Pronto. Aqui a estrutura é um esqueleto de uma introdução. Tá? Vamos ver aqui, colocando o problema, para vocês visualizarem melhor. Tá? Vamos lá. Com a Revolução Técnico-Científica, que trouxe grandes avanços tecnológicos durante o século XX, a sociedade passou a viver em uma era de descobertas e evoluções no campo da tecnologia. No entanto, tais avanços trouxeram consigo novos problemas, como a manipulação de comportamento de usuário por meio de controle de dados na internet. Nesse contexto, essa problemática tem base ora no despreparo civil, ora na inoperância governamental. Logo, faz-se necessário buscar alternativas para mudar essa situação. Tá vendo?
Eu peguei, a estrutura é essa, eu sei o problema, né? Coloquei naquele espacinho lá da problemática, eu sei qual é o problema e eu sei as causas desse problema. Agora é só desenvolver no próximo parágrafo. E é isso. Essa é a base da estrutura dissertativa argumentativa. Eu tenho um problema, eu revelo o problema, né, e mostro as causas desse problema. Aí eu vou argumentar. Bem, por que existe um despreparo civil para a manipulação do comportamento dos usuários? Por quê? Por que as pessoas estão despreparadas para perceber que estão sendo manipuladas na internet? Por que existe uma inoperância governamental? Por que o governo se mostra, né, se mostra não competente para fazer essa análise do comportamento de dados? Enfim, aí vai para o desenvolvimento, mas tudo isso dentro de uma estrutura dissertativa argumentativa. Tá? E existe uma tese, né? Que tese é o período mais importante do texto, que pode ser implícito ou não, mas é o seu posicionamento, é o seu ponto de vista sobre determinado assunto. E aqui vai longe, não fico só na redação não, tá? Sobre todo caso, sobre tudo você pode apresentar, normalmente você apresenta uma tese, o seu ponto de vista e você vai defender aquilo, não. Eu acho que isso faz sentido, não, eu acho que isso não faz sentido, não. E por aí vai, tá? Para redigir um texto argumentativo, vamos lá, só fazendo um resumo, tá? Identifique o tema, vai existir um tema, identifique ele, não identifique o assunto, que o assunto é mais abrangente, vá procurar o tema, tem lá o título, tem lá a proposta, circula palavras-chave, que é importante, tá? Analise o problema envolvido no tema, né? Existe um tema, existe um problema. Que problema é esse? Quais são as causas desse problema, hipóteses sobre o problema. Adote uma tese. Normalmente o Enem já vai te dar uma tese, porque você não vai poder ficar contra, né? Então, normalmente o Enem vai te dar uma tese e argumente a favor da tese escolhida, né? Eu boto nesse sentido porque para deixar mesmo aberto, mas teoricamente você nem pode escolher. Você só pode ficar do lado do óbvio, né, do lado da sensatez. Né? Por exemplo, violência contra a mulher, você não vai ficar a favor da violência contra a mulher. Né? Você pegar sobre saúde pública, você não vai ficar contra a saúde pública. Bullying, você não vai ficar a favor do bullying. Então, é só a questão de identificar para você mostrar o seu ponto de vista. E vamos à prática. Né? Nessa questão de treino de argumentação. Vamos lá. O tema de 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Vamos lá. Pá, aqui é a proposta, tá? Viver em rede no século XXI. Viver em rede, viver na internet. Quais são os limites entre o público e o privado? Né? Aqui você pega e tenta lembrar um pouco, hoje um pouco esquecido o Facebook, né? Mas você tenta lembrar que uns 4 anos atrás você postava tudo no Facebook, as pessoas postavam tudo no Facebook, né? Não tinha meio que filtro, era um Twitter hoje era o Facebook, sei lá, uns 5 anos atrás, o pessoal postava tudo, né? E qual é o limite entre o público e o privado? Vamos lá, vou pegar esse primeiro texto aqui. Ó. A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano, assim como saúde, moradia e educação. Né? Assim como o direito à saúde, assim como o direito à moradia e educação, você tem direito a ter acesso à internet. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi, organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos de regiões aonde ela ainda não chega, com acesso livre e gratuito. Né? Aí vamos lá, vamos defender as hipóteses aqui sobre esse tema. Você é a favor da liberdade de expressão, que o usuário deve ter a liberdade de uso quanto à internet, ele pode postar o que quiser, né? Ou é para existir um controle por parte do Estado, por parte de reguladores. Tá? Cabe ao Estado limitar e gerenciar o uso dessas redes. O que é que você acha? Aqui, eu peguei a partir desse tema, os limites entre o público e o privado, eu posso achar que é para ser ilimitado, né, com base na lei. Obviamente eu não vou pegar e postar um crime na internet, porque, né, é crime, mas eu posso postar o que eu quiser,
Ou não, eu posso ter eu devo ter um limite. Cabe ao Estado limitar e gerenciar o uso das redes sociais, né? Como querem fazer atualmente. Por exemplo, eu botei até aqui na questão do fake news e é interessante nesse ponto, né? Eu sempre converso com os meus alunos a respeito de determinados temas e a gente uma vez conversando sobre fake news tinha a questão do: ei, você é a favor ou contra o fake news? Aí alguns alunos se apresentam-se a favor e outros ficam contra. Né? Não, fake news é ruim porque manipula os usuários. Aí o outro aluno pega e rebaixa. Ah, mas manipula porque o outro é besta, é otário. Porque né, você é manipulado porque você é tonto. Né? Aí será que é mesmo? Ou será que faz sentido? Aí fica aquela questão de cada um defender o seu ponto de vista. Né? Fake news que é só a fofoca de antigamente, antes. A fofoca que a vizinha fazia, né? A fofoca comum assim, hoje criou um status maior por causa da internet, né? Você pega e joga uma informação e a pessoa acredita o que quiser. Normalmente a pessoa acredita, os outros acreditam, aí compartilha aquilo ali, vai virando uma bola de neve, mas enfim. E é perigoso, dependendo, né, do volume de informações. Por exemplo, teve casos aí de pessoas que foram linchadas, né, porque falam, não, essa pessoa praticou um crime, essa pessoa fez isso, fez aquilo e vira uma bola de neve, a pessoa é linchada, a pessoa, né? Enfim, tem esse perigo também, né? De como a internet ela infla determinado informação. Mas enfim, se você é a favor ou contra, você pode defender os seus argumentos. Isso é legal, tá? Aí é uma frase que eu gosto sempre dessa questão de treinar a argumentação. É bom você estar sempre conversando com seus colegas assim sobre esse ponto, porque, né, é, querendo ou não, não é só para redação, é para a vida essa questão de argumentação. Né? E seja em família, no trabalho, no esporte, na política, saber argumentar é, em primeiro lugar, saber integrar-se ao universo do outro. É também obter aquilo que queremos, mas de modo cooperativo e construtivo, traduzindo nossa verdade dentro da verdade do outro. Né? E é legal mesmo esse sentido de argumentar, de você mostrar sua opinião. Hoje com a internet é muito importante isso. Você hoje está mostrando a sua opinião, você está se posicionando. Ou não, você não precisa se posicionar para nada, você pode estar nem aí para tudo, você pode ser só um agente do caos e estar só rindo com tudo que está valendo. Está valendo mesmo, entendeu? É, não existe uma fórmula mágica, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, enfim. Mas é legal. É um treino. Argumentar, você pode argumentar argumenta para a vida e para a redação. Esse é o ponto, tá? Então vamos lá, fazer uma breve revisão aqui, tá? Para redigir um texto argumentativo, o que é que você precisa? Identifica o tema, lembra da competência 2 lá, né? O primeiro ponto é você identificar a proposta, analisa os problemas envolvidos no tema, levanta hipóteses sobre o problema, adota uma tese e argumenta a favor da tese escolhida. Ok? Vamos lá. Ó. Desculpa. O que a gente pode falar sobre fake news? Né? Fake news. Era como. Eu acho que eu já falei muita coisa quando eu coloquei naquela questão das hipóteses. Né? Fake news. Tem pessoas que acham ruim, né, a questão de regularizar a internet nesse sentido, de proibir informação fake. Mas quem é que vai ditar o que é fake e o que não é fake? Né, fica essa questão também. Tem aquela agência Lupa lá, né, que verifica informações assim e tal. Mas será que eu regular a internet para proibir que você jogue informação é viável isso? Será que não estaria indo contra a liberdade de expressão? A liberdade que você tem de publicar uma fofoca por aí? Será que tem consequências e você deve ser responsabilizado por isso? É muita coisa para você pensar nesse sentido, certo? Esse é um bom exercício de você fazer. Normalmente é bom que você faça com um colega, com um amigo seu, porque vai gerando mais informações, o brainstorm vai saindo, né? Isso fica legal. Tá?
Esse tema é um tema maravilhoso, eu adoro sempre trabalhar esse tema nas minhas aulas, que é contornar. Era um, a gente pensou num tema, né, como contornar divergências políticas nas relações sociais. E hoje, no mundo polarizado de hoje, é extremamente importante você, né, contornar essas divergências. Como é que eu faço para botar sentado numa mesa de jantar um Lula livre e um Bolsominion, né? Como é que eu faço um negócio desse assim, tal? Porque é tanta polarização que é difícil, os nervos estão à flor da pele. E eu lembro que, tipo, época de eleição, sempre tem, né, aquele pessoal que xinga o pessoal do Nordeste, porque, Nordeste, não sei o que, eles que colocaram determinado presidente. Aí tem aquele pessoal que, não, exclua meu, quem votou em fulano de tal pode excluir da minha conta, me exclua das redes sociais, não, eu quero ser amigo de uma pessoa como você. É difícil, é complicado, as relações sociais estão bem tensas nesse momento, mas é o que eu sempre falo para o meu aluno, você vai encontrar mais informação no seu oposto, na sua diferença, porque quando você conversa com alguém que tem a mesma linha de raciocínio, o mesmo posicionamento político que você não vai crescer ali. Cuidado nesse ponto, tá? Você só cresce no oposto. Isso, o Cortella tem um vídeo sensacional quando ele fala que você é uma, é, uma oposição forte te fortalecerá. Vocês podem até procurar no YouTube depois. Cortella oposição, bota alguma coisa assim que deve aparecer. Uma oposição forte vai te fortalecer. Porque se você pega e você, né, continua com as mesmas ideias e escuta pessoas que têm as mesmas ideias que você não vai crescer, está estagnado ali. Tá? Em algum momento do vídeo aqui eu falei sobre o perigo da estagnação, né? Acho que foi a frase inicial. Enfim, eu me esqueço de muitas coisas, mas é normal, tá? Então, é isso, tá? A gente estava aqui praticando a questão de argumentação. E um bom ponto para você praticar argumentação é isso, é você falar de política, principalmente com uma pessoa que tem um posicionamento oposto ao seu, né? Deixa eu pegar aqui casos emblemáticos, aqui, casos interessantes. E assim, eu acho que dá para você separar a questão de falar de política e a amizade. Cuidado nesse sentido também, tá? Assim, um fato interessante, pronto. Eu sempre gostava acho que o professor ele tem que estar instigando assim um aluno. Eu gostava muito de conversar com política com os meus alunos. Por exemplo, se eu chego numa sala de aula, eu sei que todos vão votar Rosário, por exemplo, eu já falava, não, mas Luiz Damião é isso, isso, isso. A mesma forma do outro candidato. Se fosse uma sala que todo mundo ia votar Luiz Damião, eu falava da Rosário. Justamente para instigar o aluno a tentar pensar, tentar escutar a outra proposta, entendeu? A mesma coisa que eu falo de política regional, política daqui da cidade, a gente fala de política nacional, como a questão do Bolsonaro, a questão do Ciro e Lula fizeram um encontro agora, ninguém sabe o que é que vai acontecer a partir dali, né? A questão do Haddad, eleição passada, a questão do, enfim, sempre esses pontos políticos, mas é legal, é importante você pegar e se informar, porque você vai melhorar seus argumentos, tá? Feminismo, vejo muitos alunos e alunas minhas conversando, falando sobre o feminismo. Pô, legal, vai olhar o outro lado também, leia outros autores, tá? É importantíssimo, ok? Vamos lá. Para finalizar aqui, a ideia de competência 2, tá? Hoje nós estamos falando sobre competência 2. Tá? Já falei no início sobre as competências e pincelando só por cima. E hoje a gente tirou a noite só para falar sobre essa competência especificamente, que ela é extremamente complicada porque ela trata de 3 pontos. Tá? Compreender a proposta de redação, que nós já vimos. Essa compreensão da proposta de redação e esse texto tem que ser em estrutura dissertativa e argumentativa, nós já vimos também, e tem que ser aplicando conceitos de várias áreas do conhecimento, conceitos de várias áreas do conhecimento. Pensa nesse sentido. O que é que são áreas do conhecimento?
a área de humanas, a área de linguagens, pronto. Humanas, linguagens exatas, economia, filosofia e por aí vai. Tá? Tudo isso que traz uma área de conhecimento, legislação. Então, se tiver uma citação que fala sobre a Constituição, já é uma área do conhecimento, né, de fora da linguagem em si. Então, isso vai te dar os 200 na competência 2. É extremamente importante. Tá? Se você pega e faz um texto consistente e bonitinho, mas não aplica áreas do conhecimento, não tem uma alusão histórica, não tem uma citação, você vai ficar com 160. O seu texto pode estar impecável, mas se não tem esses pontos, você vai ficar com 160. E a gente quer 200. Então, além de você pegar e ter uma redação consistente, uma redação com um bom texto, com bons argumentos, você vai ter que colocar áreas de conhecimento, tá? Para a sua redação ter o 200. Isso é extremamente importante. Tá? Usando de estratégias argumentativas. Vamos lá. Aplicar conceito de várias áreas do conhecimento. É o que eu vou chamar de repertório sociocultural produtivo. Trazer informações extratextuais que evidenciem conhecimento de mundo, as leituras que o autor do texto tem, além de revelar a capacidade de cruzar tais informações com o tema que está sendo discutido. A gente falou sobre isso na introdução, na aula sobre introdução, tá? Que depois que você traz uma alusão histórica, depois que você traz uma citação, você precisa contextualizar isso. A mesma coisa vai acontecer no desenvolvimento. Já nós vamos estudar sobre desenvolvimento, então vocês vão perceber isso novamente. Tá? Isso, quando você pega e consegue fazer esse cruzamento de uma citação, de uma alusão histórica, trazendo para o contexto, trazendo para o problema, mostra que você tem um repertório sociocultural produtivo. E você ter um repertório sociocultural produtivo é 200 na competência 2. Tá? Hoje eu acho que não é tanto problema dos meus alunos, mas eu acho que uns 3 anos atrás tinha muitos alunos que tinham essa dificuldade de apresentar um autor, de apresentar uma alusão histórica, de apresentar dados. Hoje não, hoje são poucos que têm esse problema, mas é isso. E era isso que não fazia com que eles tirassem 200 na competência 2. Ficavam sempre nesse, pô, professor, eu tirei 160 na competência 2. Por quê? Deixa eu dar uma olhada no teu texto. Aí eu pegava o texto bonito, maravilhoso, uma argumentação excelente, mas não tinha repertório sociocultural produtivo. Não tinha uma citação, não tinha uma alusão histórica. E isso é o que conta 40 pontos, de 160 para 200. Tá? É importante que o candidato faça ao longo do texto relações históricas, blá blá blá, tudo isso que eu já resumi para vocês. Ok? Tema da semana, né? Eu apresentei para vocês na aula passada. Digamos se o tema fosse os desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil. Putz, tema muito bom. E tema interessante. Né? Eu acho que não vai cair tema de pandemia, alguma coisa assim, de quarentena. Acho muito difícil. O governo não gosta de atirar no próprio pé. Né? E nós percebemos que o governo não foi tão inteligente em como lidar com essa questão de pandemia. Governo nenhum, eu não vou dizer nem governo nacional, vou dizer governo nacional, estadual, municipal e por aí vai. Tá? E é isso. O tema da semana foi isso, desafios de inclusão de pessoas com autismo no Brasil. Aí traz a ideia de deficiência como teve do surdo, né? Vai ser nesse sentido, como eu posso incluir as pessoas com autismo cada vez mais na sociedade, na escola, no trabalho. Como é que eu posso fazer isso? Né? Aí vamos pegar alguns tópicos, fazendo um brainstorm assim, né? Vou pegar alguns tópicos que eu posso falar na minha redação. Tá? Eu posso falar que existe pouco conhecimento acerca dessa condição médica. Né? Isso é uma das principais dificuldades em inserir o autista na sociedade. O diagnóstico é impreciso, não existe um diagnóstico correto ainda, 100%, a dizer nesse sentido. Políticas públicas voltadas para autistas garantida por lei, eu posso citar isso, e quando eu digo políticas públicas garantidas por lei, já mostra, eu tenho um conhecimento de legislação, já mostra repertório sociocultural, esse é um ponto legal. Tá? Eu posso falar que para o autista é urgência um diagnóstico precoce, quanto mais cedo eu identificar, né,
essa condição, mais cedo eu posso iniciar o tratamento. Tá? Existe uma necessidade de pesquisa nessa área, que eu não sei por qual motivo não é valorizada. Assim como a educação no Brasil não é valorizada, provavelmente por causa disso. Né? Conscientização da população, né, acerca dessa condição. Né? Dificuldade em encontrar escolas preparadas para lidar com esse transtorno. Né? Tipo, as escolas ali, existe uma obrigação em elas receberem, né, determinadas condições, mas ainda existe muito, como não é uma obrigação, se eu não me engano, não é uma obrigação, existe muita resistência nesse sentido. Né? Despreparo dos professores para lidar com o autismo em sala de aula, os professores não têm nenhum preparo, não têm nenhum curso, né, para lidar com autistas em sala de aula, assim como os surdos também, por isso que tem o intérprete, né? Mas aí é outra condição. Tipo, o aluno com TDAH também, o professor não é preparado. O professor não é preparado para lidar com determinadas condições e não existe uma indicação de secretarias de educação, falando de Brasil, em dar um curso ao professor para preparar nesse sentido. Dificuldades são usadas de justificativa para a omissão da lei. Né? Tipo, não, é muito difícil, então, como é muito difícil, a gente não vai garantir o que está na lei. Né? Nesse sentido. Então, pede para a mãe e procura. A mãe vai procurar uma escola para o seu filho que é autista. Aí a escola se nega a receber. A mãe pega e bota a escola na justiça. A justiça é lenta. Passa ano, o menino crescendo e a condição não se resolve. É outro problema. Né? A escola não tem um saber pronto, capaz de prescrever como trabalhar com cada criança. Aqui, pegando uma justificativa para a escola, né, que para a escola é complicado lidar com esse aluno, né, combater o preconceito familiar, coisa que ainda existe muitas famílias não aceitam a condição dos filhos, né, seja o autista, seja o surdo, né, enfim. Ainda o preconceito familiar ainda é muito forte. Eu posso falar isso na minha redação, tá? Eu posso falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né, com inovações como multa e reclusão a gestores que negam ou dificultam o acesso a estudantes com deficiência ou autismo a uma vaga. Citando lei, né, eu já mostro o repertório sociocultural, mostro pontos que para mim ganhar os 200 nessa competência. Então é bem importante, tá? Se eu tenho o desafios para a inclusão do autismo e tenho esses tópicos, qual é a solução para esse problema? Né? E a solução é identificar e diagnosticar indivíduos com o transtorno do espectro autista, acompanhamento médico e familiar, garantindo o direito à saúde e educação, tá? Campanhas, palestras e orientação profissional nas escolas, bem como para os familiares. A gente viu que essa questão da família é muito importante, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, né? A educação vai resolver os problemas, tá? Só a educação pode resolver os problemas. Então, se você tem um país que valorize a educação em uma totalidade, você vai ver coisas fantásticas a longo prazo. Esse é o problema. Por que o Brasil nunca valoriza a educação? Porque é um retorno que vai te dar a longo prazo, tá? E as coisas, tipo, eu ajeitar a rua me dá uma visibilidade mais rápida com o meu eleitor, né? A gente está vendo aqui, época eleitoral, as ruas estão aí, tudo é obra para todo lado, todo mundo mostrando que não, estou fazendo, mas, né? São coisas de fácil visibilidade. Você investir na educação é complicado. Né? Eu sempre gosto de. Como eu sou professor e os meus alunos são alunos, nós dominamos essa área, né? Porque, tipo, eu adoraria cair um tema de Enem sobre educação. Porque cai sobre educação, cai sobre merenda escolar, cai sobre currículo escolar. Você que é o aluno, você vai ter todas as armas para falar, porque você está vivenciando aquilo ali, né, vivenciando no dia a dia. Isso é extremamente importante. É o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento onde você está sentado,
Porque um turno do seu dia, todos os dias praticamente. Por isso que essa é a ideia de ter um tema que você domine, né? Mas enfim, acabei divagando demais. Campanhas, palestras, orientação profissional nas escolas, bem como para familiares, formação de professores sobre o autismo, né? Incentivos fiscais para escolas particulares que atendam alunos com autismo também. É pensar nesse sentido. Eu penso não só na sociedade como um todo, mas a escola também faz parte da sociedade. Aí você pensa, bem, eu tenho uma escola pequenininha, uma escola pequena de bairro. Aí vem uma mãe para matricular um filho autista. Eu vou ter que contratar outro profissional para lidar com esse menino, né? Eu tenho que preparar meus professores, ofertar cursos aos meus professores. É gasto para a escola também. Tem escolas que já estão estruturadas economicamente, mas tem aquelas escolas pequenininhas que não têm condição, né? Quem já foi professor de escola pequena sabe como é, não recebe no dia, enfim, é complicado. Então você tenta olhar sempre todos os lados. Obviamente que você vai escolher o que você acha mais relevante para você defender na sua proposta. Mas é isso, tá? O tema foi justamente esse. Se cair alguma coisa, né, sobre autismo, desafios de inclusão com pessoas com autismo no Brasil, existem vários pontos que você pode focar, vários pontos que você pode falar sobre, né? A questão da sociedade não está preparada e por aí vai. E algumas soluções aqui eu deixei aqui para vocês. Ok, Ju. Vamos pegar aqui uma redação pronta para a gente ver como ficou. Vamos ver um pouco da estrutura. Tá? Nós já vimos a estrutura da introdução. Próximas aulas vamos ver as estruturas do desenvolvimento. E vamos lá. Vamos lá, introdução. Vamos relembrar como era a introdução. Eu inicio com um tipo de introdução, que pode ser uma citação, uma alusão histórica, né? Uma reflexão, uma afirmação. E aqui eu escolhi uma citação. Tá? Depois da citação, eu vou contextualizar, mostrando as causas, e pode ter ou não a tese. Aqui eu só contextualizei e mostrei as causas. Vamos lá. Na literatura brasileira, Machado de Assis já retratava a discriminação de pessoas com deficiência na sua obra realista Memórias Póstumas de Brás Cubas, cujo personagem principal se apaixona por uma mulher coxa, mas não se casa com ela devido à sua deficiência. Vamos lá. Eu faço uma citação. Peguei essa citação do quê? Uma citação de uma obra literária. Isso aqui já me mostra o quê? Que eu tenho repertório sociocultural. Eu estou jogando literatura na minha redação. Já vai contar pontos para a minha competência 2, que cobra isso, repertório sociocultural. Conhecimento de várias áreas de conhecimento. Conhecimento de várias áreas, eu falei a mesma coisa. Enfim. Aí depois disso, dessa citação, eu pego e contextualizo. Na contemporaneidade, hoje, muitos indivíduos com transtornos neuropsiquiátricos também sofrem com a exclusão social e, dessa forma, os desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil têm como pilares a desinformação e o preconceito, além da falta de qualificação adequada dos profissionais da educação, o que se configura como uma chaga social. Pô, perfeita, introduçãozinha, linda, bonitinha. Fiz uma citação e contextualizei. Tá? Apresentei o problema na minha contextualização e mostrei as causas que eu escolhi. Vocês lembram da questão dos tópicos? São vários tópicos, várias causas de problema, e eu escolho duas, as que eu acho mais impactantes, as que eu tenho mais facilidade para falar. Tá? Aí aqui eu escolhi desinformação e preconceito, e a outra, falta de qualificação adequada dos profissionais de educação. Vamos lá. Em primeiro lugar, a falta de informação acerca do autismo constitui um dos principais entraves para a inclusão dessas pessoas na sociedade. Destarte, alguns avanços na área científica. Pouco se sabe sobre essa doença, o que acarreta uma alienação sobre o assunto. E é verdade, pouco se sabe sobre o autismo. A sociedade não sabe sobre o autismo. Em vista disso, tudo aquilo que é desconhecido causa medo e, como consequência, tem-se a dificuldade de inserir essas pessoas na sociedade, uma vez que a falta de informação leva ao preconceito e à discriminação. Além disso, apenas em 1993 o autismo foi incluído na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, segundo dados da USP em 2018, o que corrobora a falta de conhecimento sobre o assunto. Portanto,
é preciso criar mecanismos que objetivem a informação do corpo social para, assim, possibilitar a inclusão desses cidadãos. Né? Aqui ele fala que a falta de informação sobre o autismo, e ele pega e argumenta por que existe pouca informação acerca do autismo. Né? Um dos pontos é que é algo novo. Tá? É um transtorno novo, só em 1993 que entrou na OMS, né? Classificação Internacional de Doenças, e na USP só em 2018, né? O que corrobora a falta de conhecimento sobre o assunto. Faz sentido. Se você pergunta para determinadas pessoas que nunca tiveram contato com autismo, nunca assistiram algo sobre o autismo, eles vão estar perdidos, não sabem como se comportar, né? Em determinadas situações. Aí vamos lá. Além disso, a falta de capacidade técnica do corpo docente nas escolas é um dos entraves para a educação e socialização das crianças autistas. Vamos lá. Falta de capacidade técnica do corpo docente, né? O que é que ele está falando? A falta de qualificação dos profissionais da educação, falta de qualificação dos professores, dos funcionários da escola. Tá? Esse é o outro argumento que ele vai apresentar aqui. E ele vai pegar uma citação aqui para corroborar, para embasar os seus argumentos. De acordo com Aristóteles, o homem é um ser social e a vida em sociedade é essencial para a sua realização pessoal e busca pela felicidade. Nesse aspecto, a inclusão de pessoas com transtorno de espectro autista é fundamental para a manutenção do bem-estar social. A partir de uma educação de qualidade que possibilite o desenvolvimento dessas pessoas, é possível minimizar os efeitos da doença, desenvolvê-los e torná-los adultos sociáveis inseridos na comunidade. Pô, sensacional, né? Ele pega e busca um argumento que é base, né? A questão da socialização. E como é que você se socializa? Onde é que é a experiência, uma das principais experiências que você tem em socializar com o outro é na escola. Muitas vezes é na escola onde um aluno recebe o primeiro não. Né? Aquele aluno muito mimado pelos pais, chega na escola e recebe o primeiro não, e por isso que existem hoje situações complicadas nas escolas. Né? De transferência de responsabilidade, mas isso é outra história. Vamos fechar aqui a nossa redação, vamos ver essa proposta aqui. Ó. Os desafios para incluir as pessoas com autismo na sociedade são notórios e é preciso que o Estado, por meio do Ministério da Educação, proporcione mecanismos de qualificação dos profissionais da educação com treinamentos, palestras e orientações sobre como proceder com alunos com esse transtorno, para que assim eles possam se desenvolver e viver em sociedade. Né? Aqui, ó, já mostrei. Se um dos problemas é a falta de capacidade técnica do corpo docente e a falta de qualificação adequada para os professores, para os profissionais da educação, o que é que eu preciso? O Ministério da Educação proporcione mecanismos de qualificação. Entenda que eu estou aqui amarrando a minha redação. Não adianta eu pegar e falar uma coisa e botar a proposta, uma solução para outra coisa. Tá? Precisa ter uma coerência, precisa ter uma coesão nessa sua redação. Vai valer pontos na competência 4, que a gente vai ver mais tarde. Tá? Outro ponto. Além disso, o Ministério da Educação deve promover campanhas para informar melhor a população. Olha aqui, mesma coisa. O primeiro desenvolvimento foi o quê? Falta de informação acerca do autismo. Aqui ele está cobrando o quê? Informação. Informar melhor a população sobre essa tão desconhecida doença e deve também aliar-se à instituição familiar para que sejam trabalhados valores como respeito e tolerância a fim de minimizar o preconceito. Vocês lembram que eu coloquei nos tópicos lá a questão do preconceito familiar? Então aqui ele pega e amarra isso também. Ele não citou na redação, mas ele amarra, querendo ou não, né? Aliar-se à instituição familiar, para que sejam trabalhados valores como respeito e tolerância, a fim de minimizar o preconceito existente, né? Incluídos no âmbito social. E é isso, uma redação excelente, redação de nota 1000, e se não fosse nota 1960, assim, dependendo do corretor, mas acho que um corretor não teria coragem de dar um 960 uma redação dessa. Muito bem feita, tá? E é isso, pessoal. Hoje nós vimos sobre competência 2. Vamos praticar um pouco o brainstorming aqui em uns temas aqui que eu escolhi para vocês, tá? O que é o brainstorming? Sempre lembra, recebe um tema, recebe um assunto, fala sobre esse assunto, tá? Imagine, mas seria muito interessante se caísse sobre a alimentação na rede pública de ensino. Putz, seria sensacional, porque é aquele ponto. Você está na escola, se você não está na escola, você passou por uma escola.
Então você sabe, você tem conhecimento desse problema, tá? Alimentação na rede pública de ensino. Tudo bem que aqui vai de escola para escola, mas as realidades são semelhantes, né? Por exemplo, São Paulo teve aquela polêmica, acho que 2 anos atrás, sobre a ração do Dória. O Dória queria dar uma espécie de ração para os alunos, né? Tem hoje uma merenda escolar bem mais interessante, né, aqui no Ceará do que há, digamos, 4 anos, 5 anos atrás, né, onde a merenda era bolacha com um chocolate quente Nescau, sei lá, ou chame o que você quiser, era alguma coisa assim, né, ou suco, né, enfim, eram as bolachas lá e tal que acabava o pessoal jogando a bolacha um no outro. Mas enfim, não é esse o caso. Tá? Se cai um tema sobre alimentação na rede pública, aí você pode falar da questão da má alimentação, né, da ou da pobreza, da riqueza, não, da pobreza nutricional da alimentação, né? Tipo, a alimentação é para ser balanceada, é para ser diferenciada, é para ser um prato num dia, outro prato no outro, para ter justamente essa mescla de vitaminas, né, de necessidades que a criança, que o jovem tem. Né, muitos alunos reclamam, mas é só frango na minha escola e tal. Você pode colocar nesse sentido, né, da baixa baixa diversidade nutricional, enfim, tal. O que é que você pode falar mais sobre a questão da alimentação, a questão de modos, né? Existe uma ideia de questão de comportamento mesmo, determinado. Tipo, eu conheço pessoas que no ensino fundamental eram capeta na hora da merenda, no ensino médio, como algumas escolas, né, tem uma postura diferenciada, e já tem um modo diferenciado, muda até o comportamento mesmo do aluno, né, no momento de se alimentar. Seria um tema interessante, tá? E o próximo, deixa eu ver aqui. Aumento de DSTs entre os jovens brasileiros seria um tema super interessante, tá? Existe um aumento de DST e é incrível como existe um aumento de doenças quando temos muita informação. Putz, é bizarro você pensar que existe hoje um nível de informação gritante, né? O jovem sabe que aquilo faz mal. O jovem sabe que não deve, né, fazer sexo sem preservativo, porque, né, você previne as doenças e mesmo assim, mesmo tendo esse nível de informação, esse volume de informação, mesmo assim vai lá e faz, é estranho, complicado. E por quê? Né? Aí você pensa, mas por que o jovem, o jovem, entre aspas, que não, a gente não generaliza, né? Mas por que está tendo esse aumento de doenças sexualmente transmissíveis, se temos tanta informação? Aí é um ponto a se pensar. Né? Tipo, será que a informação não está sendo uma boa informação? Será que é porque existe o relaxamento, né? Assim como temos a pandemia, aí diminuiu o número de casos, aí existiu um relaxamento, aumentou o número de casos. Pode ser nesse sentido. Né? População em situação de rua no Brasil, sempre eu gosto de frisar esse tema. É um tema que eu provavelmente pode cair, fique esperto nesse tema assim e tal. Né? População em situação de rua no Brasil. O que a gente pode falar? Por que existe essa população em situação de rua? Problema da desigualdade social, problemas econômicos. Né? Aí vai da tua vivência, vai do teu conhecimento acerca disso. Né? Eu já li casos de as pessoas que moram tão longe do trabalho que compensa mais dormir numa praça próximo do que ir para casa e voltar, porque paga muito caro a condução, né? E é muito longe, você gasta 2, 3 horas para chegar no trabalho e não compensa você passar esse tempo todo no transporte público de baixa qualidade, gastando muito dinheiro, já economiza né,
enfim, é complicado. Mas tem muitos tópicos que você pode tirar daí. População em situação de rua. Depois a gente vai pegar e pega todos esses temas e jogar muitos tópicos para, se cair, você ter muita informação. Isso é o que importa. Lembre-se sempre. Redação é volume de informações. Quanto mais informação você tem, melhor. Ok? Pessoal, é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana nós estamos aqui com competência 3, tá? Quem chegou atrasado, dê uma olhada depois lá no início. Hoje falamos sobre a competência 2. Competência 2 que é a competência mais complicada, porque ela abrange 3 pontos. Tá? Abrange 3 pontos. E dê uma revisada depois. É sempre importante você dominar todas essas competências. E até a próxima terça. Não se esqueçam. Tchau, tchau.